Umberto Nobile foi um aviador, engenheiro aeronáutico e explorador do Ártico. Nobile foi um desenvolvedor e construtor de aeronaves, tendo trabalhado entre as duas grandes guerras mundiais. Ele é lembrado principalmente por projetar e pilotar o dirigível Nord, que pode ter sido o primeiro dirigível a chegar no Polo Norte. Nobile também projetou e voou no dirigível Itália durante uma segunda expedição ao Polo Norte. Esta expedição terminaria em um acidente que mobilizaria um esforço de resgate internacional. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Umberto Nobile nasceu em Lauro, na província de Avellino, no sul da Itália. Nobile se formou na Universidade de Nápoles com diplomas em engenharia elétrica e industrial. Em 1906, ele começou a trabalhar para as ferrovias estaduais italianas, onde trabalhou na eletrificação do sistema ferroviário. Em 1911, seus interesses se voltaram para o campo da engenharia aeronáutica. Então, ele se matriculou em um curso de 1 ano, oferecido pelo exército italiano. Nobile sempre foi fascinado pelo trabalho dos primeiros construtores de dirigíveis, como Ferdinand von Zeppelin. Quando a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial em 1915, Nobile, com 29 anos de idade, tentou 3 vezes se alistar, mas foi rejeitado. Mais tarde, sendo admitido e comissionado na Força Aérea Italiana, Nobile passou a guerra supervisionando a construção de dirigíveis e desenvolvendo novos projetos. Os militares italianos já haviam usado dirigíveis em 1912, durante a Guerra Ítalo-Turca, para bombardeio e reconhecimento. A Itália construiu cerca de 20 dirigíveis semirrígidos, da classe M, com uma capacidade de carga de 1.000 kg, que usou para missões de bombardeio e antinavio. Os italianos também usaram outros dirigíveis menores, alguns deles construídos pelos britânicos. Em julho de 1918, Nobile formou uma parceria com os engenheiros Giuseppe Valli, Benedetto Crossi e Celestino Usuelli. Eles criaram a fábrica de construção aeronáutica. Durante este período, ele também lecionou na Universidade de Nápoles, obteve sua licença de piloto de testes e escreveu o livro Elementos de Aerodinâmica. Ele se convenceu de que os dirigíveis semirrígidos de tamanho médio eram superiores aos projetos não rígidos. O primeiro projeto da empresa foi o Airship T-34, projetado para uma travessia transatlântica. Quando o R-34 britânico cruzou o Atlântico em 1919, Nobile e seus parceiros venderam o T-34 para os militares italianos. O exército dos Estados Unidos comprou o dirigível em 1921 e o nomeou como Roma. Em fevereiro de 1922, o Roma caiu e explodiu em Norfolk, Virgínia, depois de atingir linhas de alta tensão, matando 34 tripulantes. Nesse mesmo ano, diante da instabilidade política e das ameaças de nacionalização de sua empresa, Nobile viajou para os Estados Unidos para trabalhar como consultor na Goodyear, em Akron, Ohio. Ele retornou à Itália em 1923 e começou a construção de um novo dirigível, o N-1. De acordo com sua biografia e inúmeros artigos, ele também foi pego em uma teia de intrigas políticas com concorrentes e detratores. Seus principais antagonistas parecem ter sido o general Gaetano Arturo Crocco, um fabricante de aeronaves concorrente, e o general Ítalo Balbo, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que procurou desenvolver a frota aérea da Itália com aeronaves mais pesadas que o ar, em vez das aeronaves projetadas por Nobile. No final de 1925, o explorador norueguês Roald Amundsen procurou Nobile para colaborar em uma expedição aérea para o Polo Norte. Naquela época, uma meta não alcançada para aviadores. Amundsen já havia feito uma tentativa no início de 1925, em um par de hidroaviões Dornier, construídos na Itália, juntamente com o aventureiro americano Lincoln Ellsworth e o piloto Hjalmar Riiser Larsen. Mas seus aviões foram forçados a pousar perto de 88 graus norte, e os 6 homens ficaram presos no gelo por 30 dias.
Se você quiser saber mais sobre a vida de Amandesen, assista ou ouça este episódio em nosso canal. Bem, agora voltando para a história de Umberto Nobile. A fábrica de dirigíveis do Estado italiano, que construiu o N1 de Nobile, disponibilizou o dirigível para a expedição em 29 de março de 1926. Mas Amandesen insistiu no contrato que Nobile deveria ser o piloto, e que 5 tripulantes deveriam ser italianos. Amandesen nomeou o dirigível como Norge, ou Noruega em português. Em 14 de abril, o dirigível deixou a Itália em direção a Leningrado, na Rússia, com paradas em Pulliam, na Inglaterra. A caminho de seu ponto de partida no Ático, na Baía dos Reis em Vespitsbergen, Svalbard. Em 29 de abril, Amandesen ficou consternado com a chegada da expedição americana de Richard Byrd, que também pretendia chegar ao Polo Norte. Em 9 de maio, depois que Richard Byrd e Floyd Bennett partiram em seu Fokker F-7 e retornaram em menos de 16 horas depois, alegando ter sobrevoado o Polo Norte, Amandesen foi um dos primeiros a parabenizá-los. Independente desta notícia, a tripulação do Norge seguiu em frente com seu projeto. Em 11 de maio de 1926, a expedição Norge deixou Svalbard. 15 horas e meia depois, o dirigível sobrevoou o Polo Norte e pousou 2 dias depois em Teller, no Alasca. Ventos fortes tornaram impossível o pouso planejado em Nome, no Alasca. O voo de Byrd, em 9 de maio, aclamado por décadas como o primeiro a sobrevoar o Polo Norte, foi submetido a várias contestações. Como exemplo, a descoberta do diário de voo, que mostrava que os dados de navegação apresentados no relatório eram fraudulentos. O copiloto de Byrd, Bennett, teria admitido mais tarde que eles falsificaram os dados do voo para o Polo Norte, não alcançando assim o feito. Mais tarde, o voo do Norge, de Roma na Itália para Teller, no Alasca, foi aclamado como outro grande marco, mas logo surgiram divergências entre Nobile e Amandesen sobre quem merecia maior crédito pela realização da expedição. A controvérsia foi exacerbada pelo governo fascista de Mussolini, que alardeou os italianos como gênios da engenharia. Nobile foi ordenado a fazer uma turnê de palestras nos Estados Unidos, alienando ainda mais Amandesen e os noruegueses. Apesar da controvérsia, Nobile continuou a manter boas relações com outros cientistas polares e começou a planejar uma nova expedição, desta vez totalmente sob controle italiano. A empresa de Nobile conseguiu vender o dirigível N3 para o Japão. No entanto, as relações entre Nobile e seus concorrentes no governo fascista eram hostis. Ele e sua equipe foram submetidos a ameaças e intimidações. Devido à popularidade de Nobile, ele estava a salvo de ataques diretos. Quando os planos para sua próxima expedição foram anunciados, Italo Balbo teria comentado: "Deixe-o ir, pois ele não pode voltar para nos incomodar mais." O Itália, quase idêntico ao Norge, foi lentamente concluído e equipado para o voo polar. Parte da dificuldade estava em levantar fundos privados para cobrir os custos da expedição, que finalmente seria financiada pela cidade de Milão. O governo italiano limitou sua participação direta, enviando o velho vapor Città di Milano, seu homonavio que serviria de apoio até a chegada em Svalbard, sob o comando de Giuseppe Romagna. Desta vez, a expedição usou um hangar alemão, em Sopo, a caminho de Svalbard. Em 23 de maio de 1928, após um excelente voo, de 69 horas, eles chegaram até o grupo de ilhas siberianas. O Itália iniciou seu voo para o Polo Norte, com Nobile como piloto e líder da expedição. Em 25 de maio, o Itália caiu no gelo a menos de 30 quilômetros ao norte de Nordøstlanden. Dos 16 homens da tripulação, 10 foram jogados no gelo, quando a gôndola se chocou com o chão. Os 6 tripulantes restantes ficaram presos junto ao balão, enquanto ele subia devido à perda da gôndola. O destino dos 6 homens nunca foi resolvido. Um dos 10 homens no gelo, Vincenzo Pomella, morreu com o impacto. Nobile sofreu com um braço, uma perna e uma costela quebrada, além de uma lesão na cabeça. Natale Sessione sofreu 2 fraturas graves nas pernas. Fi Malgren sofreu uma lesão grave no ombro e suspeita de lesão no rim. Filippo Zappi teve várias costelas quebradas. A tripulação conseguiu resgatar vários itens da gôndola do dirigível, incluindo um transceptor de rádio,
uma barraca que mais tarde eles pintaram de vermelho, caixas de comida e equipamentos de sobrevivência, que o engenheiro Ettore Arduino conseguiu jogar para o gelo, antes que ele e seus 5 companheiros fossem levados juntamente com o dirigível. Com o passar dos dias, o gelo do mar levou os sobreviventes para as ilhas Foy e Broch. Poucos dias após o acidente, o meteorologista sueco Finn Malmgren, Adalberto Mariano e Filippo Zappi decidiram deixar o grupo e marchar em direção à Terra. Malmgren, que estava ferido e enfraquecido, pediu a seus 2 companheiros italianos que continuassem sem ele. Estes 2 foram apanhados várias semanas depois por um navio quebra-gelo soviético. No entanto, havia rumores persistentes de que Finn Malmgren foi morto e canibalizado por Filippo Zappi e Mariano. Uma versão altamente imaginativa e ficcional desses eventos foi feita no filme de 1969, A Tenda Vermelha. O filme foi uma coprodução italiana-soviética e contou com Peter Finn interpretando Nobile, Sean Connery como Amandesen e Hardy Krieger como Lundorg. Com a notícia do acidente, um conjunto de nações, incluindo a União Soviética, Noruega, Suécia, Finlândia e Itália, lançaram esforços de resgate aéreo e marítimo. Navios de propriedade privada que haviam sido fretados por cientistas e exploradores polares também participaram. Até Roald Amandsen deixou de lado suas diferenças passadas com Nobile e embarcou em um hidroavião francês e dirigiu-se ao quartel-general de resgate. Este avião desapareceu entre Trons e Svalbard. Embora mais tarde destroços da aeronave tenham sido encontrados, os corpos de Amandsen, o piloto René Guilbaud e os outros 4 a bordo nunca foram encontrados. Se você quiser saber mais detalhes sobre este resgate, assista ou ouça o episódio parte 2, sobre Roald Amandsen, em nosso canal. Agora, voltando para a história de Umberto Nobile. Após um mês de privação para os sobreviventes, o primeiro avião de resgate, um avião de esqui da Força Aérea Sueca, pilotado pelo tenente Einar Lundorg e com o tenente Seberg como observador, pousou perto do local do acidente. Nobile preparou um plano de evacuação detalhado, com o homem mais gravemente ferido, o mecânico Cessione, no topo da lista de prioridade. Ele próprio seria o número 4. O navegador Alfredo Viglieri seria o 5º, e o operador de rádio Giuseppe Biagi seria o 6º a ser resgatado. No entanto, Einar Lundorg recusou-se a levar Nathalie Cessioni. Ele argumentou que o avião só poderia levar um sobrevivente de cada vez, como Nathalie Cessioni era tão pesado. Einar Lundorg não tinha certeza se poderia decolar com ele. Então, com a exigência de Einar Lundorg, Nobile foi transportado de avião para o acampamento base de resgate aéreo sueco e finlandês. Quando Einar Lundorg voltou sozinho para pegar um segundo sobrevivente, ele caiu com o avião ao pousar e ficou preso com os outros 5 sobreviventes. Mais tarde, Nobile chegou a Milano, onde ele disse que ficou consternado com a incompetência que encontrou durante a operação de resgate. Suas tentativas de ajudar a coordenar os esforços de resgate foram bloqueadas, e quando ele ameaçou sair, foi preso pelo capitão Giuseppe Romagna. Seus telegramas para os sobreviventes ainda no gelo, bem como para várias pessoas envolvidas no resgate, foram fortemente censurados. Foi relatado erroneamente nos jornais italianos fascistas que sua própria evacuação era um sinal óbvio de covardia. Após 48 dias no bloco de gelo, os últimos 5 homens de sua tripulação foram resgatados por um quebra-gelo soviético. Nobile queria continuar a busca pelos 6 tripulantes que foram levados pelo dirigível quando ele se desintegrou, mas ele foi ordenado a voltar para Roma com os outros sobreviventes resgatados. 200.000 italianos encontraram Nobile e sua equipe na chegada em Roma, em 31 de julho. Essa demonstração de popularidade foi inesperada pelos detratores de Nobile, que vinham semeando a imprensa com acusações contra ele. Nobile não foi tímido com suas queixas. Em uma entrevista com Benito Mussolini, ele chegou a ofender o ditador, ao detalhar o ocorrido. O inquérito oficial e o constrangimento pelo acidente deram aos inimigos de Nobile a chance que procuravam. A culpa pelo desastre foi colocada em seus ombros, e ele foi acusado de abandonar seus homens no gelo, acusações que passaria o resto de sua vida tentando dissipar. Em protesto, Nobile renunciou à Força Aérea em março de 1929.
Em 1931, Nobile deixou a Itália para trabalhar nos 4 anos seguintes na União Soviética, onde ajudou no programa de dirigíveis semirrígidos soviéticos. Os detalhes do programa soviético são escassos, mas há uma óbvia influência de Nobile no projeto dos dirigíveis USSR V-5 e SSSR V-6. Ele foi autorizado a retornar à Itália para ensinar em dezembro de 1936, antes de ir para os Estados Unidos em 1939, para ensinar aeronáutica na Lewis University em Romeoville, Illinois. Quando a Itália entrou em guerra com os Estados Unidos, ele foi autorizado a permanecer nos Estados Unidos, mas recusou a oferta de cidadania americana, e retornou à Itália em maio de 1942. Após uma breve estadia em Roma, ele se mudou para a Espanha, onde permaneceu até que a rendição da Itália, que ocorreu em setembro de 1943. Naquela época, ele retornou a Roma para cuidar da segurança de sua única filha, Xanda Maria, nascida em 1921. Em 1945, a Força Aérea Italiana absolveu Nobile de todas as acusações relacionadas ao acidente com o dirigível Itália, restabelecendo seu antigo posto de major-general e o promovendo a tenente-general. No ano seguinte, ele foi eleito para a Assembleia Constituinte como candidato independente nas listas do Partido Comunista Italiano. Ele voltou para sua amada Universidade de Nápoles, onde lecionou, e escreveu sobre suas aventuras até sua aposentadoria. Ele também se casou novamente, desta vez com Gertrude Soap, uma alemã que ele conheceu na Espanha, que mais tarde se tornou bibliotecária-chefe da Organização para a Alimentação e Agricultura em Roma. Nobile morreu em Roma em 30 de julho de 1978, aos 93 anos, depois de comemorar o 50º aniversário de suas 2 expedições polares. O Museu da Força Aérea Italiana, em Vigna di Valle, nos arredores de Roma, tem uma grande exposição permanente sobre suas realizações. O Museu Cívico Umberto Nobile, na cidade natal de Nobile, coleciona seus documentos e recordações. Assim, com seus feitos, Umberto Nobile deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!